Com a permissão de Deus, nosso Pai, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. Com certo atraso, nós estamos registrando o 29º aniversário da Associação de Divulgadores do Espiritismo, entidade responsável por este programa, ocorrido o fato no dia 27 de outubro passado. E o fazemos não só para celebrar mais uma etapa vencida, mas para agradecermos de coração a todos aqueles que emprestam o seu apoio para que este programa esteja no ar. Esta realidade diante dos nossos olhos. Agradecemos a todos mesmo, aos associados efetivos da AD Paraná, aos sócios do Clube do Livro Espírita de Curitiba, aos anunciantes e assinantes do jornal Comunicação Espírita, a equipe de apresentadores que conosco divide esta tarefa, ao nosso sempre eficiente cinegrafista, mas fundamentalmente aqueles que contribuem financeiramente para manter este programa no ar. Sem eles, de pouco adiantaria estudo, trabalho, dedicação, conhecimento doutrinário. São eles, os colaboradores do Fundo de TV da AD Paraná, que fornecem o combustível com o qual o nosso veículo se locomove. Alguns deles estão conosco já há muito tempo, desde o início do projeto em 2013. Muitos, até mesmo antes, na condição de associados efetivos da AD Paraná. Que Deus os abençoe, os ilumine e os recompense por todo o apoio, não a nossa pessoa, embora muitos deles estejamos unidos por grandes laços de amizade, mas pelo trabalho da divulgação do conhecimento espírita e, por consequência, da própria doutrina espírita. Bem, dito isto, nós passemos agora ao nosso programa de hoje, as nossas atrações, que começam com o tema livre, com o título Pelo Amor ou pela Dor. E, na sequência, um aforismo do filósofo Aristóteles e outro do Espírito de Emmanuel, extraído do livro Pão Nosso. O Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, estamos iniciando nosso Diálogo Espírita de hoje. Comigo aqui mais uma vez a Rose e a Andréia. Rose e Andréia, em nosso meio, nós costumamos dizer que as pessoas chegam ao Espiritismo se não for pelo amor ou pela dor. Por uma das duas coisas. Vocês, vou falar aqui, perguntar primeiro para a Andréia. Você concorda com isso? Eu concordo. E eu gostaria até de acrescentar, que na psicologia a gente diz que o paciente procura terapia quando está com dor emocional. Se ele não estiver passando por uma dificuldade, dificilmente ele virá para o processo terapêutico. É muito raro uma pessoa vir para o processo terapêutico e sentar na frente do psicólogo e falar: está tudo ótimo com a minha vida, eu estou muito bem, está tudo dando certo. Eu não estaria ali, né? Então, o que traz ele para uma aprendizagem é essa dor emocional que ele deve estar sentindo por algumas coisas que não estão indo bem, ou como ele gostaria de que estivesse. Muitas vezes a pessoa deprime, ela entra num processo da própria ansiedade. O tempo de hoje, o tempo moderno, é um tempo muito ansiogênico, gera muita ansiedade. As pessoas em geral, acham que não estão dando conta, se cobram demais, sofrem demais e perdem frações muito preciosas da vida, que é o estar presente nesse momento, que nós chamamos de mindfulness, que é um tipo de meditação que faz com que a pessoa concentre naquele momento, mesmo o momento da dor, mesmo o momento da dificuldade, do sofrimento. Mas é que mesmo para todos nós que temos o conhecimento também, parte do conhecimento, nunca sabemos tudo, da doutrina espírita, da parte filosófica da doutrina espírita, nós sabemos quanto é difícil, naquele momento do sofrimento, a gente lembrar de tudo isso. Às vezes até é difícil parar e fazer uma oração, não é?
Vocês percebem assim também? Apesar que tem uma pequena diferença aí, porque no caso de necessidade clínica, por exemplo, de tratamento, de um apoio desse tipo, psicológico especificamente, a pessoa, se ela, é aquilo que você falou, se ela não precisa de nada, ela não procura. O centro espírita é um pouco diferente, né, Rose? O que significa nesse caso aí? O que o amor, a palavra amor aí simboliza? Ela vai mais do que, significa mais do que o amor, o sentimento, o amor em si. Quando a pessoa vai para a casa espírita, se não é por necessidade de um passe, de uma orientação, de afastar um obsessor, ela vai por outro motivo, para aprender, para estudar e tal, para conhecer. Ou seja, o amor tem um significado bem mais amplo, né? Tem, mas nós temos que pensar, eu acho, de forma ampla, né? O processo de evolução humana, como é que se dá? Você, no princípio da evolução, como homem, né? Você ainda é dominado pelo instinto, você busca as necessidades básicas. Enquanto você está nessas fases mais primitivas, você é atraído por soluções mais elevadas, como questões espirituais, se você está muito desconfortável. Né? Se você está acomodado, confortável com as suas questões básicas resolvidas e você ainda é um espírito relativamente preso às satisfações materiais, você dificilmente busca alguma coisa a mais. Entretanto, neste caso específico do espírito ainda relativamente primitivo, que é a maioria da nossa humanidade, nós ainda estamos fazendo um esforço para fugir dessa fase e não conseguimos. Ele só é atraído por questões espirituais quando realmente as coisas dão errado. Entretanto, à medida que o homem evolui, que as suas necessidades básicas estão satisfeitas, que ele começa a ser atraído por questões intelectuais, emocionais, sentimentais mais elevadas, começam a surgir as necessidades da alma. E ele se volta à procura das respostas para as grandes questões que desde a mais alta antiguidade ocupam as mentes mais intelectualizadas ou mais espiritualizadas. Quem eu sou? Da onde eu vim? Para onde eu vou? As questões que dão sentido à existência. Essas pessoas, elas não precisam necessariamente do impulso da dor para buscar as questões espiritualizantes ou as explicações espíritas ou de outras, né, correntes filosóficas ou doutrinárias para as questões existenciais. Elas estão à procura já do pão da alma, do alimento espiritual. O amor, nesse caso, na minha concepção, né, significa a atração pelo que é elevado, pelo que é espiritual, pelas grandes questões filosóficas, ainda que racionais, não ligadas propriamente ao sentido espiritual, né, da vida, mas de um modo geral. O que leva o homem comum, normal, a buscar a orientação espiritual e o leva a aprender aquilo de que necessita para dar sentido à sua vida, ainda é estar desconfortável, incomodado na sua posição, seja física, seja intelectualmente. O que nos impulsiona a buscar soluções são os problemas. Se nós estamos com tudo resolvido, dificilmente saímos do comodismo. Esta é a grande função da dor. Ela impulsiona o homem a buscar soluções para as suas questões. Quando ele está acomodado, ela é desnecessária e não ocorre. Se a pessoa está já autoimpulsionada e busca a conduta de acordo com as noções mais elevadas, as respostas às questões espiritualizantes. Eu acho que isso, em síntese, é o que quer dizer, né? Que se chega às grandes questões pela dor ou pelo amor. A dor aí, até eu mencionei alguns exemplos, né? Uma necessidade de ter um problema familiar, um problema pessoal, perda saúde, de um ente querido, uma série de situações que as pessoas acorrem quando às vezes elas não conseguem uma resposta satisfatória para aquele problema. Estamos falando de um problema da pessoa, né? Quando ela não consegue isso em outras situações, em outras instituições, outros segmentos religiosos, de repente ela bate a porta do Espiritismo e diz, olha, veio constrangido pela necessidade. É diferente da pessoa que ela, como disse a Rose, ela se inquieta em um determinado momento
questiona-se o que eu estou fazendo nesse universo inteiro, se é que é assim, se é que está certo o que me propuseram, me ensinaram sobre Deus, sobre sua justiça divina, se é que a reencarnação é um fato, eu preciso descobrir isso aí, onde é que eu vou conseguir? Então ela vai espontaneamente a procurar um centro espírita e um esclarecimento. Né? Agora eu vejo, André, eu penso que a gente não pode imaginar que os espíritas, nós, né, essa frase ela seja válida só para nós espíritas, né? De dizer que como se fosse um decreto dizendo, quase que ameaçador, você vem para o espiritismo por bem ou por mal, né? Ou por mal pela dor ou pelo bem espontaneamente, porque não vale, isso não é só para o espiritismo, toda pessoa, para se tornar uma pessoa, um homem, uma mulher de bem, com valores éticos, com princípios sólidos de conduta positiva, digamos assim, ela vai chegar a esse momento que ela vai, talvez, passando uma vida inteira, ou talvez até mais de uma maneira completamente indiferente à espiritualidade, como a Rose colocou, e em um determinado momento ela vai ter um insight, ela vai despertar e vai dizer, mas eu preciso isso pelo amor. Ou ela vai sofrer tanto que num determinado momento ela vai ter que recorrer mais a Deus, e vai bater uma porta aqui, uma porta ali, uma porta lá. Então esse pela dor e pelo amor, não é só para o espiritismo, é a busca de uma fonte, onde realmente ela possa ver, exatamente, onde ela possa ter a expectativa de ser atendida e ter os problemas resolvidos ou as respostas que ela busca, né? Geralmente a vida tem esse modo pedagógico de nos mostrar, e aí a gente precisa fazer essa leitura. Na verdade, essa é a linguagem de Jesus. Ele trouxe isso, ele veio como essa missão de fazer a gente entender que a gente precisa vibrar no amor. E se a gente fugir um pouco dessa regra da vibração no amor, é que a gente sofre a dor. Então é como se fosse uma consequência dessa falta de visão, talvez, que a gente possa falar assim. Eu penso que nós temos que lembrar, em primeiro lugar, né, que muitas vezes a dor, até como o Wilson já colocou um pouquinho nesse sentido, ela é um auxílio. Ela visa, né, a nos desviar de determinados caminhos que são inconvenientes e nos empurrar, quando nós estamos indo voluntariamente, nos empurrar para soluções mais favoráveis. Eu mesmo sofri um processo obsessivo grave quando eu tinha 5 anos de idade. Minha família era profundamente arraigada em outra corrente religiosa e, no fim, nada solucionava, fomos obrigados a buscar um centro espírita. Aos 6 anos de idade, né, eu fui tratada numa instituição espírita e nos voltamos para a doutrina. Começamos a saber, né, da realidade espiritual que jamais passaria pela nossa mente se não fosse a dor auxílio que nos ocorreu. Mas eu penso também, e a doutrina nos ensina, que na verdade a dor por si mesma não provoca exatamente evolução. A dor pode provocar revolta, pode provocar incompreensão, às vezes ódios. Então, a maneira como nós trabalhamos a dor, sem transformá-la num sofrimento crônico, né? A maneira como nós reagimos a ela, transcendendo a situação, é que provoca a nossa evolução. Então, a rigor, para mim, a evolução se dá pelo amor. A dor, ela deve empurrar a criatura para a compreensão mais favorável, para trabalho, para busca de soluções, não pode ficar apática ou passiva. E, através disso, ela adquire o quê? Capacidade de amar, sabedoria, entendimento. Então, a evolução final se dá pela aquisição da capacidade de amar e ser amado. A dor é apenas um instrumento que nos afasta de caminhos indevidos ou nos força a buscar soluções que o nosso comodismo por si só não nos levaria a procurar. Perfeito. Aí entra, né, muito, porque tem as dores ou sofrimentos relativos à nossa atual reencarnação, são as aflições da vida atual e as referentes às vidas passadas. E às vezes é muito difícil para as pessoas compreenderem. Quando é dentro neste período, neste corte, o recorte do tempo é mais fácil, né? Eu errei lá atrás, eu fui fumante 30 anos, agora apareceu um câncer. Só que às vezes a pessoa pode ter um câncer de pulmão sem nunca ter fumado. Ou perder um ente querido, uma criança. Apesar que o ente querido
as perdas elas sempre fazem parte, a vida e a morte elas fazem parte, mas às vezes é mais difícil para a pessoa compreender o porquê que ela foi premiada, entre aspas, com uma determinada situação, né? Que não é corriqueira, que não é natural no processo, no ciclo de vida e tal. Então aí ela começa a se perguntar, e se ela não tiver o conhecimento da reencarnação, ela não vai conseguir se ajustar a essa compreensão, né? Então, aí por isso que a doutrina espírita é tão importante, porque ela, para resolver uma questão, uma dúvida, ela vai fazer todo um apanhado, dar uma visão geral do que a nossa vida é. Exatamente, é quase um circuito de aprendizagem, porque a pessoa experimenta uma situação de dor, de ter que lidar com isso, como a Rose trouxe, e ela pode usar uma interpretação equivocada e piorar ainda mais a situação de dor. Ou ela pode usar uma interpretação um pouco mais ampliada da realidade, voltar os seus olhos para o estudo, e aí ela pode entender, na vida passada pode ser que eu tenha me submetido ao passado ou feito outros sofrerem. Agora eu preciso ser ter resignação diante desse quadro aqui. E combater com amor, né? Porque daí se é uma coisa consumada, um erro lá de trás, ela vai dizer, puxa, mas então agora é fatal, eu tenho que sofrer, eu tenho que não sei quanto tempo, que daí Deus não diz, né? Até onde que vai aquela provação ou expiação. Então o grande consolo que a doutrina espírita vai oferecer para ela é dizer, não, você não precisa sofrer, primeiro, não é nenhum sofrimento eterno, não existe. Né? Segundo, isso aí pode ser atenuado, diminuído, algumas situações podem ser até canceladas pelo amor. Pelo amor. Pelo bem que se faz. É o resumo, né? A gente gira e acaba com a mesma resposta. Porque Deus é amor, né? O universo vibra sob o controle do pensamento divino. E sabemos que ele é amor. A capacidade que o ser humano tem de amar a outrem, embora as perdas provoquem dor, né? De amar a outrem é que o eleva, é que o espiritualiza, é o que o leva a demonstrar o melhor de si. Então, adquirir essa capacidade de amar é a finalidade do processo evolutivo. A dor é apenas instrumento, ela é transitória, ela passa. E quando ela ocorre em nosso ambiente familiar, nós temos que lembrar que tem alguma função instrumental, porque Deus é justo e é Pai. E o nosso ente querido que sofre, o que às vezes nos causa mais dor do que se o sofrimento fosse pessoal, tem uma finalidade no seu próprio processo evolutivo. Ele não está perdido, ele não está longe, não está sofrendo inutilmente, ele está caminhando para o amor. E ensinar isso o aproxima mais rapidamente da consolação, da cura de Deus. É isso aí. Já já a gente volta com o aprender, pensar, aprender e viver. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, Diálogo Espírita 600, estreia novo quadro, Pensar, Aprender e Viver. No editorial, aborto, a maior causa de mortes no mundo. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, a exuberante literatura espírita. E ainda, 2 matérias para você ler e refletir em lentes especiais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Prezados amigos, estamos de volta com o nosso Diálogo Espírita de hoje. E agora nós vamos passar ao quadro Pensar, Aprender e Viver. E a Rose continua comigo aqui, que bom. Essa é a minha salvação aqui. Minha alegria. A primeira frase é uma frase do nosso meio espírita, do mentor do Chico Xavier, Emmanuel, extraído do livro Pão Nosso. E ele escreveu lá, né, o Chico psicografou o seguinte, numa determinada mensagem: a alegria que estimula e encanta é a irmã da dor que aperfeiçoa e ensina. Uma certa coincidência, porque nós estávamos falando sobre a dor no quadro anterior, né? Rose, por que será que o Emmanuel falou irmã da dor, alegria, irmã da dor? Você entendeu isso aí? Você gosta de fazer pergunta difícil. Confesso que eu não entendi muito bem. Bom, o que eu penso, né, a respeito disso? Nós estamos em processo evolutivo submetido a instrumentos educativos. Vocês já viram um burrinho teimoso, um jumento que não quer andar?
O que o carroceiro faz, né? Ele dá umas chibatadinhas às vezes, mas não resolve. Aí ele pega um milho bem cheiroso, põe uma varinha lá na frente e o burrinho anda. Nós somos o jumentinho, o burrinho, teimoso, empacado. Nós progredimos à medida que nos sentimos, como a gente colocou, desconfortáveis, sentimos necessidade, ou a dor nos atinge, ou somos estimulados, né, por busca de satisfação espiritual. Nós estamos procurando alguma coisa. Fomos criados como espíritos imortais para a felicidade, para a sabedoria e para o amor. Nada menos que a perfeição nisso vai nos satisfazer nunca. Nós vamos estar sempre procurando e temos que encontrar, né, alguma alegria nesse processo para que a felicidade possa ser fruída enquanto progredimos. Senão Deus não teria sido sábio na sua criação, e Ele foi, com certeza. Então, o que nós temos, né, no processo da alegria? Nós buscamos o conforto, o prazer, a satisfação como impulsos naturais da humanidade. E para isso nós precisamos trabalhar. Para termos mais conforto, para termos uma família, para usufruirmos de determinadas alegrias, nós precisamos trabalhar para ter as condições mínimas e oferecer aos nossos. E no trabalho nós nos aperfeiçoamos. O próprio processo procriativo. O que é o sexo, se não uma forma de prazer mútuo que acaba formando as famílias e ensina a criatura do amor abnegação, do amor renúncia, que só se desenvolve com aquela longa convivência, que ensina o amor à prole, a proteção dos filhos, que promove o desenvolvimento espiritual daquele núcleo que se une, às vezes, inicialmente, pela atração. A busca da alegria que o próprio sexo proporciona redunda na criação da família. Imagine se não fosse agradável. A humanidade teria se extinguido já, porque o ambiente familiar é um desafio de renúncia, de trabalho, de abnegação, de criação. Poucas criaturas se mantêm unidas por afinidade espiritual pura na nossa terra. Então, a alegria que estimula e encanta, aperfeiçoa e ensina. Por quê? Porque ela nos traz determinadas buscas em torno do objetivo de alcançar a alegria de viver, que nos levam a compromissos e a trabalhos que nos aperfeiçoam. Quando necessário, a dor também nos atinge. Para quê? Temos a dor evolução, que atinge até o animal, a criatura ainda inconsciente, que promovem um trabalho evolutivo, é uma espécie de trabalho acelerado, um PAC, né? Processo acelerado de crescimento, que a dor provoca quando estamos acomodados ou quando demoraríamos demais para atingir determinados patamares. E queremos nos aproximar da família espiritual que já pertencemos, que caminhou mais rápido. Com a dor, muitas vezes bem enfrentada, né? Bem trabalhada, não passivamente aceita, nós conseguimos apressar o nosso processo evolutivo. Temos a dor expiação, em que nos desviamos do caminho reto, levaríamos 1 milênio para voltar ao equilíbrio, resgatar todas as faltas, e aceitamos ainda no plano espiritual, antes de nascer, determinados programas de reencarnação evolutiva que nos impulsionam a trabalhar nossos pontos fracos e a expiar determinadas faltas mais rapidamente para atingirmos o estágio da alegria e da felicidade. Temos a dor auxílio, que nos afasta do sofrimento que seria inútil e que também aperfeiçoa e ensina. E em cima disso, Rose, essa busca de equilíbrio, né, entre as necessidades prementes que impulsionam o ser humano para progredir, que é uma lei imutável de Deus, lei do progresso, todos nós, um dia a gente vai chegar, independente do ponto de partida e o tempo que vai se levar, mas o ponto de chegada é igual, é para todos, não no mesmo momento, depende do progresso de cada um e justamente do ponto de partida. Mas essa necessidade de busca, de evolução, seja por qualquer você lembrou muito bem, que acho que é do próprio Emmanuel, né? Essa dor evolução, a dor do André Luiz. Acho que é do André Luiz. André Luiz. Aí nós temos a segunda frase, que não é de um autor espírita, eu falei antes que é do Aristóteles, e ele diz assim: a felicidade e a saúde, olha que legal, porque felicidade é uma coisa, saúde... É uma condição dele. Não, e a saúde é mais
do ponto de vista material, né? E a felicidade tem um conceito bem mais amplo. A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade, ou seja, com o nada fazer, com o ócio, com a preguiça, com o comodismo. Com certeza. E é verdade, né? Segundo não dá para manter a saúde porque o teu corpo deteriora. Então, se a gente ficar só, para bem resumir, e a felicidade muito menos, porque Jesus já avisou que era a cada um segundo suas obras. Ele disse, eu trabalho, né? E Deus trabalha até hoje. E com suor do rosto, as coisas têm que ser adquiridas. Inclusive, as pesquisas científicas atuais apontam, no Brasil, por exemplo, você sabia, eu fiquei estarrecida, 60% dos casos de demência, sejam Alzheimer ou outros, são evitáveis. O que faltou nesses 60% evitáveis? De um certo ponto, uma alimentação com menos industrializados, mas preponderantemente exercício físico, trabalho físico. 60% dos casos de demência no Brasil, a nossa estatística é maior que a mundial. As pessoas são tão ansiosas que os processos de demência se instalam mais facilmente a partir de uma idade, simplesmente por falta de exercício físico. Isso é extremamente grave porque é um mal evitável, né? A Universidade de Stanford, ela fez uma pesquisa sobre a ociosidade e o trabalho e, ao longo de um período de tempo, e descobriu que até 2 horas de lazer, de ócio por dia, você ainda é criativo e ainda tem satisfação. Passou disso, você cai num processo de insatisfação porque se sente, de certa forma, cansado e inútil. Então, a ociosidade, apesar do conceito do ócio criativo, né, que você precisa ter um tempo de lazer e de ponderação para criar, para ser criativo, a ociosidade excessiva, ela estanca o progresso. Ela prejudica a saúde física pela instalação dos processos degenerativos mais rápidos, pelos problemas de obesidade, de diabetes e, especialmente, o que a minha apavora, na minha idade já, né, os processos de demência. Sim. E isso é evitável com exercício físico. O tempo que o homem trabalhava só de enxada na terra, né, ele estava mais defendido. Atualmente não, nós temos que ficar o dia inteiro atrás de um computador trabalhando e sair para caminhar sem nenhuma meta de trabalho, porque precisamos para manter a nossa saúde. E é um dever moral, inclusive. Existe uma grande missionária americana que, falando, né, sobre o assunto, ela dizia que ante o processo de demência, que ela tinha consciência, né, dos primeiros estágios, que nós tínhamos obrigação moral de evitar. E isso é a verdade. A ociosidade, a preguiça, a falta de trabalho, embora os efeitos danosos do trabalho em excesso, são deletérios para o corpo e para a alma. Para o corpo, porque os processos degenerativos se instalam, e para a alma, porque vibramos em faixas evolutivas ligadas a espíritos ociosos e mantemos em nós e recebemos, através de outrem, as energias negativas daqueles que se afastam do trabalho. E o trabalho é lei de Deus, trabalho ponderado, com horário de descanso, horário de lazer, bem conduzido, não só no sentido material, o Livro dos Espíritos diz, toda ocupação útil a trabalho, exatamente, nos conduz para Deus, evita a dor. É verdade. Eu tinha, inclusive, recortado essa lembrança, essa afirmação dos Espíritos, né, que toda ocupação útil é trabalho. Não vamos nos permitir nos enferrujar. Meus amigos, até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.